Marcos capítulo 1, versículo 1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos orar? Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor porque o Teu Evangelho se manifestou em cada um de nós, se manifestou na Sua igreja. Que nós possamos ouvir a Tua voz mais uma vez, em mais uma semana e mais um domingo, como temos ouvido aqui, independente de quem seja aquele que tem carregado a sua mensagem de forma fiel. O Senhor tem falado conosco e acreditamos que isso vai ser feito mais uma vez nessa noite. Obrigado por essa oportunidade, nos faz entender, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, o que de fato é essa mensagem chamada Evangelho. Se nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos, provavelmente, ele foi escrito entre 55 e 70 depois de Cristo. Ou seja, aproximadamente cerca de 30 anos depois, 30 e poucos anos, após a morte de Jesus Cristo, a gente está vendo alguém achando e considerando importante narrar a trajetória de Jesus Cristo. Quando o Evangelho de Marcos ele é escrito, dentre essas datas que eu mencionei, apesar desse livro se tratar da história de Jesus e ser um dos primeiros livros que a gente tem contato normalmente na Bíblia, outros livros nesse período já circulavam nas comunidades cristãs daquela época. O Evangelho de Marcos, quando é escrito, quando começa a caminhar e ser usado em meio às comunidades cristãs daquela época, na igreja do Senhor Jesus Cristo, as cartas de Paulo, por exemplo, já haviam sido produzidas quase que todas. Então, antes do Evangelho de Marcos chegar às mãos do povo daquela comunidade, Paulo já doutrinava a igreja por meio das suas cartas. Muitas questões doutrinárias já eram baseadas naquilo que Paulo ensinava. Então aquele povo já tinha, por exemplo, provavelmente acesso à carta aos Romanos, já tinha acesso à primeira, segunda carta aos Tessalonicenses, e só depois o Evangelho de Marcos vai começar a discipular aquele povo. Então a gente percebe como esse Evangelho ele é importante. Ainda que o apóstolo Paulo ensinasse a respeito de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo ensinava a respeito de Jesus Cristo por meio da ética, da moral, por meio de princípios que a gente sabe quando identifica muito bem, melhor dizendo, quando lê as cartas de Paulo. Mas foi Marcos o primeiro homem inspirado pelo Espírito Santo que achou importante e viu a necessidade de narrar não só os ensinamentos de Jesus ensinados por meio das cartas de Paulo, mas de narrar a trajetória de Jesus Cristo. É como se Marcos fosse o primeiro homem a pensar o seguinte: tenho que falar acerca da trajetória de Jesus, tenho que falar sobre a vida dele de fato, tenho que falar sobre a morte dele e tenho que falar sobre a ressurreição desse Jesus. João Marcos provavelmente é o autor do Evangelho de Marcos. E esse João Marcos, ele é mencionado algumas vezes na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo menciona Marcos por inúmeras vezes. Lucas, quando escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele menciona esse Marcos. Inclusive, há até uma discussão que aconteceu entre o apóstolo Paulo e Barnabé por causa desse João Marcos. Barnabé e Paulo tiveram um problema ali em uma das suas viagens missionárias.
porque o apóstolo Paulo não queria que João Marcos fosse com eles, mas Barnabé queria que João Marcos caminhasse junto com eles. Então, o João Marcos, ele é citado por inúmeras vezes na Bíblia. A igreja primitiva daquele tempo acreditava, e é praticamente uma concordância entre a maioria dos estudiosos da Bíblia, que Marcos, esse João Marcos, quando escreve o Evangelho de Marcos, ele é influenciado pelo apóstolo Pedro. Marcos não foi um apóstolo, Marcos não foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Sendo assim, não teria autoridade apostólica para escrever um livro para que estivesse nas nossas mãos, considerado um livro inspirado por Deus. Mas, por ter tido o seu livro praticamente ditado por meio das memórias do apóstolo Pedro, o livro de João Marcos está diante de nós, contando a história de Jesus. Pedro esteve junto com Marcos, lá na primeira carta do próprio apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 13, Pedro vai falar desse João Marcos. João Marcos foi um discípulo de Paulo por um tempo, e provavelmente após a morte do apóstolo Paulo, passou a ser um discípulo de Pedro, que morreu poucos anos depois, provavelmente, do apóstolo Paulo. João Marcos, então, percebeu no seu tempo a necessidade, meus irmãos, de eternizar a história de Jesus. Se João Marcos não tivesse percebido essa necessidade na igreja da época, nós não teríamos o relato acerca de Jesus Cristo que nós temos diante de nós. Não teríamos o Evangelho de Marcos. Eu não sei se você sabe, mas o próprio Lucas e Mateus usaram o Evangelho de Marcos para escrever os seus evangelhos. Obviamente, esses evangelhos, tanto de Mateus como de Lucas, eles são maiores um pouco, mas eles usaram como fonte o evangelho de Marcos e acrescentaram algumas coisas que eles enxergaram ali na sua ótica, a história e a narrativa acerca de Jesus. Então, meus irmãos, o que a gente acabou de fazer a leitura aqui é Deus, em sua soberania, conduzindo João Marcos a perceber a necessidade de apresentar Jesus aos pecadores. O início do livro do evangelista Marcos é um vislumbre no primeiro versículo de tudo que Marcos deseja anunciar em todo o seu evangelho. Aí a gente vai aprender três coisas. Parece que Marcos divide apenas um versículo em três cenas. Marcos quer nos convidar a perceber o que é evangelho, nos ensinar a definir o que é essa palavra evangelho. Marcos também está nos convidando a perceber qual a origem do evangelho, onde é que nasceu esse evangelho. E Marcos também, nesse mesmo versículo, está nos informando quem é o personagem principal do evangelho. Vejamos então o que é o evangelho. Marcos escreveu o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E o termo evangelho, meus irmãos, ele é muito comum para nós, não é? A começar pelo fato de que muitas pessoas se denominam evangélicas. Então isso é muito comum alguém te dizer, sou evangélico. É muito comum uma pessoa que talvez você trabalha junto com ela, nem sabia, mas de repente ela diz, olha, eu sou evangélico. Então é um termo comum, é algo popular, está na nossa boca quase que todos os dias, quando a gente diz para as pessoas, sou evangélico. Esse termo também é muito comum para qualquer leitor da Bíblia, não é? Porque quando a gente vai ter o nosso primeiro contato com a Bíblia, uma das primeiras coisas que a gente aprende é o quê? Que na Bíblia existem 4 evangelhos. É uma das primeiras regrinhas, um dos primeiros ensinamentos. E logo a gente já vai ali se aventurar nas narrativas, na história de Jesus, do seu ministério terreno, que durou por cerca de 3 anos e meio. Mas a verdade, meus irmãos, é que se a gente perguntasse para muitas pessoas o que significa o termo evangelho, o máximo que elas responderiam talvez seria: o termo evangelho, o evangelho significa boas novas ou boa notícia. Mas provavelmente a definição das pessoas não passa disso. O máximo que elas vão dizer é: o evangelho é uma boa notícia, o evangelho é uma boa nova. E essa resposta está correta, mas a gente tem que concordar como igreja, irmãos, que
que é uma definição superficial diante do tamanho do significado dessa palavrinha chamada evangelho. Então, partindo do ponto que a gente já conhece, que o evangelho ele significa boas notícias ou boas novas, fica claro que no primeiro versículo do livro de Marcos, o objetivo de Marcos era anunciar essa boa notícia, chamada evangelho. Uma notícia. E, meus irmãos, é impressionante como nos nossos dias a gente recebe notícias constantemente. Os irmãos mais antigos faziam uso do rádio, para receber notícias. E alguns não abriram mão do rádio de maneira alguma, ainda continuam fazendo uso do rádio. Depois, alguns passaram aí a receber suas notícias por meio da televisão. E por mais que a televisão seja algo tão presente na nossa vida, até a televisão nos dias de hoje, para nos informar, nos dar notícia, parece que ficou uma coisa antiquada também. Porque hoje a gente tem acesso aí às plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e por aí vai, as redes sociais que espalham as notícias muito rapidamente. Mas lá no mundo do Novo Testamento, diferente da nossa realidade, diferente de alguns de nós que teve acesso e tem ao rádio, à televisão ou às redes sociais que nos informam todas as notícias mundiais com muita rapidez, as notícias elas eram entregues de forma diferente. Um mensageiro, ele trazia as notícias pessoalmente. Então havia um homem dentro de uma região que ele tinha esse serviço. Ele era um mensageiro. Então, pessoalmente, ele trazia as notícias para a sua comunidade, para a sua região. Quando um mensageiro, ele trazia uma mensagem boa, uma mensagem de vitória, uma mensagem positiva, uma mensagem digna de celebração, eles chamavam essa mensagem de evangelho, boa nova, uma boa notícia, evangelho. Vencemos o império inimigo, boa nova, evangelho. Era assim que se definia esse serviço desse mensageiro. Depois, os romanos, eles se apropriaram desse termo e eles passaram a usar esse termo também para prestar culto aos imperadores. Então, sempre quando um imperador romano, que era considerado um deus para aquele povo, e era adorado, sempre que esse imperador romano era coroado, ou sempre que nascia um descendente de algum imperador que futuramente seria um imperador, esse povo chamava isso de evangelho. Está nascendo um novo rei, evangelho. Por quê? Esse povo tinha esperança política, meus irmãos. Eles acreditavam que viria um novo imperador romano, um grande imperador, e isso era uma boa notícia, porque isso poderia trazer restauração, isso poderia trazer paz, isso poderia trazer ânimo, alegria. E aí, meus irmãos, quando Marcos ele começa a sua narrativa se apropriando desse termo evangelho, é exatamente isso que Marcos está dizendo. Marcos está anunciando como um mensageiro que traz uma mensagem, a chegada de um rei. Entretanto, meus irmãos, o rei que Marcos anuncia, a boa notícia, o evangelho trago pelo mensageiro João Marcos, não é uma notícia de um rei terreno, não é a notícia de um rei que promete mudanças sociais, que promete recursos sociais, que promete vencer guerra com espada e escudo. João Marcos está anunciando a chegada de Jesus Cristo. Para Marcos, isso é uma boa notícia. Para Marcos, isso é evangelho. E meus irmãos, a melhor notícia que o mundo recebeu é a chegada de Jesus Cristo. Marcos está iniciando o seu evangelho, quebrando um silêncio de 400 anos, do período que está entre o Antigo e o Novo Testamento. E ele está anunciando a chegada de alguém que de fato trará esperança para o povo.
Ele está anunciando a chegada de um rei que de fato iria trazer um reino eterno e não um rei terreno. Meus irmãos, a melhor notícia que alguém pode receber é a notícia do Evangelho. Porque essa notícia, ela tem poder transformador. A notícia do Evangelho, o Evangelho é a notícia que coloca ponto final em um estágio da nossa vida e nos chama para viver uma nova vida em Cristo. E é isso que João Marcos está anunciando. Essa é a mensagem que João Marcos deseja comunicar com o seu povo. Marcos era um judeu, um bom judeu. E sendo um bom judeu, ele entendia muito bem o que estava falando e escrevendo ali. Ele entendia esse termo evangelho diferente dos romanos. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Eu sei que normalmente nos domingos eu não faço você mexer na sua Bíblia em outros textos, mas me perdoa que é só hoje, a gente vai ler só 2 versículos aí no livro do profeta Isaías, melhor dizendo, 3. Isaías capítulo 40, versículos 9 e 10. Eu queria que você observasse esse texto que eu vou fazer a leitura agora. Isaías capítulo 40, versículo 9 e 10. Olha o que diz o texto: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, evangelho, sobe um monte alto. Tu que anuncias boas novas, evangelho, a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: Eis, aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Mais adiante, Isaías capítulo 52, versículo 7, olha o que o texto vai dizer: Que formoso são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, do que anuncia, meus irmãos, o Evangelho, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Meus irmãos, nesses textos, o profeta Isaías está anunciando boas novas, que é a mesma palavra para evangelho. O profeta Isaías está anunciando evangelho. Quando o profeta traz essa profecia para o povo se encontrava no cativeiro babilônico. Então a profecia aqui do profeta Isaías para aquele povo é: tem uma boa nova, tem um evangelho, tem uma boa notícia. O Senhor virá e restaurará o seu povo. O Senhor vai tirar o povo dele do cativeiro babilônico. Só que a gente pode interpretar também essa profecia de 2 formas. Há um duplo sentido aqui. Isaías não só está prevendo que Deus libertaria o povo do cativeiro babilônico, mas Isaías está profetizando acerca de um Deus que viria para libertar o povo e reinar. Um Deus que viria para libertar o povo do cativeiro do pecado. O Messias que viria. Isaías é o profeta messiânico, que fala sobre a vinda de Cristo antes mesmo dos evangelhos serem escritos. Meus irmãos, sendo assim, o que Marcos está gritando ali, em alto e bom som, no primeiro versículo do seu livro é: eu estou trazendo uma boa notícia. Aquele que vocês estavam esperando, o Messias, o Cristo, ele chegou para nos salvar do cativeiro do pecado. Quando um judeu como João Marcos lia esses textos de Isaías, eles ligavam esse texto à grande chegada do Messias, aquele que viria para libertar o povo. E aqui Marcos está usando esse termo para explicar como esse momento chegou e como ele narraria essa história. Então, meus irmãos, essa é uma tentativa de tentar definir esse termo evangelho melhor, de tentar perceber onde é que esse termo foi usado, por exemplo, desde o Antigo Testamento, de tentar compreender esse termo, como ele é usado, como ele era entendido no mundo do Novo Testamento.
Mas Marcos, ainda em apenas um versículo, ele fala sobre a origem do Evangelho. Porque Marcos usa uma palavrinha aí antes de começar qualquer outra palavra no seu livro: princípio. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, além de nos convidar a perceber a definição do que é Evangelho, Marcos está nos convidando a perceber qual é a origem do Evangelho. E, meus irmãos, apesar dessa mensagem, dessa boa notícia do Evangelho ser uma boa nova, isso não significa que ela é uma notícia recente. O Evangelho não começou com o anúncio de Marcos, não, meus irmãos. Esse plano de redenção por meio de Cristo, que Marcos vai anunciar, não está começando agora. Marcos não está criando essa ideia agora, dizendo: olha, vamos inventar uma coisa aqui, chamada Evangelho, vamos inventar a vinda de um Messias, e vamos começar a escrever e falar sobre isso e anunciar para o povo. Meus irmãos, Marcos está anunciando uma mensagem que já existe há muito tempo. Se a gente continuasse lendo o nosso capítulo 1, por exemplo, lá no versículo 2, o que vai estar escrito no versículo 2? Como está escrito. O autor, que é João Marcos, vai fazer uma citação do próprio livro de Isaías, falando sobre o ministério de João Batista, demonstrando como Isaías já falava do papel de João Batista no cumprimento dessa mensagem chamada Evangelho. Meus irmãos, Marcos não está falando de uma coisa que começou agora, de algo que ele descobriu agora. Não é uma fofoca, sabe, daquelas que a gente às vezes ouve em primeira mão. A gente é o primeiro a descobrir. Marcos está falando de algo que ele já estava esperando há muito tempo. Se a gente olhar o termo princípio, por exemplo, existem outros livros na Bíblia que começam com esse mesmo termo. Isso não é à toa. Se você olhar para o livro de Gênesis, por exemplo, esse mesmo termo aqui é usado. O livro de Gênesis começa: no princípio criou Deus todas as coisas. Se você olhar para o Evangelho de João, você vai ver esse mesmo termo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E agora, quando vai falar do Evangelho, Marcos está começando do mesmo jeito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o livro de Gênesis usa o termo princípio, ele está indicando que aqui será narrado os acontecimentos da criação de todas as coisas, o princípio de quando Deus criou tudo. Quando João, lá no capítulo 1, versículo 1 do seu Evangelho, usa o mesmo termo, dizendo: no princípio era o verbo era Deus, João está dizendo: Jesus existia como verbo lá na eternidade, e aquele verbo que existia, que se encarnou e andou no nosso meio, ele é o próprio Jesus Cristo desde o princípio. Ele não foi gerado, não foi criado, ele estava lá, ele era o verbo que agora se encarnou. Agora, quando Marcos usa também o termo princípio, Marcos está demonstrando que a mensagem do Evangelho, ela é tão antiga quanto a criação. Marcos está dizendo que a mensagem do Evangelho, o plano do Evangelho, ele é tão antigo quanto o verbo que era o próprio Cristo lá na eternidade. Marcos está dizendo que aquilo que ele vai narrar, a história que ele vai contar, é uma história que foi gerada desde a eternidade. E, meus irmãos, isso significa algo muito rico para cada um de nós. Significa que esse plano, essa boa notícia, essa mensagem do Evangelho, ela foi planejada desde a eternidade. Isso quer dizer que Deus nunca se esqueceu de nós. Isso quer dizer que Deus sempre teve um plano para cada um de nós. Isso quer dizer que o Senhor sempre nos incluiu nos seus planos desde a sua existência, que é eterna. O Evangelho, meus irmãos, por exemplo, ele é chamado de eterno no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, versículo 6, vai dizer assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e o povo.
O Evangelho foi planejado, meus irmãos, na eternidade. O Evangelho foi pregado no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor fala com a serpente, depois que Adão e Eva pecaram, o Senhor disse para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Virá aquele que é a mensagem do Evangelho, uma mensagem propagada lá no livro de Gênesis. O Evangelho, meus irmãos, essa mensagem, essa boa nova, foi pregada para Abraão. Foi Paulo que disse isso. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Abraão ouviu o Evangelho. Essa mensagem que Marcos está narrando muito depois, era uma mensagem que já tinha sido revelada por meio das Escrituras, por meio da presença do nosso Deus, por meio da mão soberana de Deus. A boa notícia anunciada por Marcos é a boa notícia de Gênesis. A boa notícia anunciada por Marcos é a boa notícia do livro do Êxodo. A boa notícia do Evangelho de Marcos é a boa notícia anunciada por Isaías. A boa notícia do Evangelho de Marcos é a notícia que é anunciada na Bíblia toda. Essa é a origem dessa boa notícia, a eternidade. A Bíblia toda é uma boa notícia. A Bíblia toda é o Evangelho. Jesus é o Evangelho, o próprio Evangelho. E é por isso que, além de nos conduzir a definir o que é Evangelho, além de nos chamar a perceber qual é a origem do Evangelho, Marcos, ainda nesse único versículo, vai nos dizer qual é o personagem principal desse Evangelho que ele vai anunciar. O texto está escrito princípio, origem do Evangelho, definição de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus é o personagem principal da história que João Marcos vai narrar. O conteúdo da boa notícia que Marcos quer anunciar, meus irmãos, é Jesus. E como isso é pontual, não é? Porque deveríamos nos reunir como igreja para anunciar esse Evangelho, para falar sobre Jesus. Mas, meus irmãos, por muitas vezes, a última coisa que ouvimos nos púlpitos é o Evangelho. Por muitas vezes, esse personagem principal dessa boa notícia, ele é deixado de lado. A gente pregou aqui acerca da igreja de Laodiceia, que é uma realidade nos nossos dias, onde o personagem principal do Evangelho, que é Jesus Cristo, está de fora da igreja, batendo na porta da sua igreja. E a forma como Marcos apresenta esse personagem principal é também carregada de significados, porque Jesus tem um significado, Cristo tem um significado, Filho de Deus tem outro significado. Olha como em um versículo, meus irmãos, em uma frase, Marcos, ele traz uma montanha de argumentos acerca da história que ele vai narrar nos próximos versículos, até o capítulo 16, e terminar o seu Evangelho. Porque às vezes eu já ouvi isso, meus irmãos, as pessoas pensam que Jesus é o primeiro nome e Cristo é um sobrenome. Igual tem Alex Rocha, as pessoas pensam Jesus, Cristo. Então Jesus era o nome, Cristo era o sobrenome dele. Mas na verdade, brincadeiras à parte, não é o sobrenome, viu, meus irmãos? Jesus é oriundo da palavra, do nome hebraico Josué. Então, o nome Josué é o mesmo nome no Novo Testamento para Jesus. Significa salvação. E Cristo, quando você ouve essa palavrinha, Jesus, Cristo não é um nome, Cristo é um título. Cristo é um título. A palavra Cristo é a mesma palavra para Messias, que significa ungido. Então, é como se Marcos, nesse único versículo, estivesse dizendo:
está chegando. Eu tenho uma boa notícia da chegada de um homem que existe desde a eternidade, que veio para essa missão. E ele é a salvação para o povo, porque ele é o ungido de Deus, ele é o Messias. E Marcos ainda faz questão de falar sobre a filiação desse Salvador ungido. Ele é filho de Deus, ele tem um pai, e o seu pai é o próprio Deus. Meus irmãos, Jesus pregou o Evangelho, mas Jesus também era o próprio Evangelho. Jesus é o centro do Evangelho, e diante desse personagem, meus irmãos, não há margem para que eu desconsidere ou anuncie algo diferente. Paulo, no seu primeiro capítulo da carta aos Gálatas, ele diz: olha, eu anuncio a vocês o Evangelho, e se alguém, qualquer pessoa, anunciar algo diferente, mesmo que um anjo venha do céu e fale algo diferente do que eu falei, considere isso anátema, considere isso uma maldição. É como se Paulo dissesse: eu venho para anunciar Cristo, e somente a Cristo e as suas obras. Meus irmãos, Jesus é o Evangelho, e o Evangelho ele não é sobre mim, o Evangelho ele não é sobre você, ainda que nós somos alvos dessa mensagem tão gloriosa do Evangelho que é Jesus Cristo. Nós não somos o personagem principal dessa história. Essa boa nova não é uma mensagem de autoajuda para mim, não é uma mensagem de autoajuda para você, não é terapia para mim, não é terapia para você, ainda que autoajuda seja algo muito bom, ainda que terapia seja algo muito bom, recomendo, viu, meus irmãos? Mas o Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é Cristo. E é só por meio desse Evangelho que a gente de fato consegue ter salvação. É capaz de ter os nossos pecados perdoados. Minha pretensão a partir de agora é, por meio dessa introdução longa de um versículo só, te mostrar o que Marcos vai começar a ensinar, escrever e anunciar nos próximos versículos. E eu queria trazer algumas aplicações práticas de tudo que a gente falou até aqui. 4 coisinhas bem rápidas. A primeira é perceber, meus irmãos, como às vezes a gente é tendencioso ao miraculoso, ao sobrenatural, e Deus é um Deus sobrenatural, mas como por vezes, com essa tendência exagerada, a gente esquece de como Deus também se revela de uma forma natural e no ordinário. Sabe por que eu estou dizendo isso? João Marcos, meus irmãos, não recebeu uma visão como o profeta Abacuque recebeu. João Marcos não ouviu uma voz como Jonas ouviu, lembra? Para publicar o seu evangelho. Não. João Marcos ensinou tudo o que ele ensinou, porque ele foi humilde o suficiente para se submeter a um discipulado, para se relacionar com um homem chamado Pedro. João Marcos sentou quietinho perto de Pedro e disse assim: Pedro, quero aprender sobre o Jesus que você andou, sobre o Jesus que você conheceu, quero saber sobre esse Jesus. Pedro contou para Marcos toda a história que ele viveu com Jesus. Marcos registrou isso e está aqui diante de nós. Uma coisa ordinária, uma coisa tão natural. Pedro só teve a atenção de sentar e ouvir. Mas às vezes o que a gente quer é uma revelação extraordinária. É o mar se abrir todos os dias. E Deus pode fazer isso, meus irmãos, mas Deus também nos revela coisas preciosas de forma ordinária e simples. João Marcos nos deu esse evangelho, sendo inspirado pelo Espírito Santo, de uma forma muito simples. Quando você
olha o próprio Evangelho de Lucas também, quando Lucas, lá nos seus primeiros versículos, vai explicar aquela mensagem que ele vai tratar acerca de Jesus, Lucas diz assim: eu fiz uma pesquisa acurada sobre Jesus, sobre tudo que eu vou explicar aqui agora. Então, olha essa palavrinha, meus irmãos. Lucas fez uma pesquisa. Lucas foi racional. Lucas foi no natural, no ordinário. Pesquisou sobre Jesus. E o texto não está aqui. Alguém tem dúvida que foi Deus que conduziu Lucas nessa pesquisa para ele nos dar também um evangelho glorioso como o de Lucas? Então, está vendo, meus irmãos? Nem sempre, todos os dias, as coisas miraculosas vão acontecer. Isso não quer dizer que Deus não está na nossa vida, não está nos usando, não está cuidando de cada um de nós. Mas segundo, que eu falei que não ia demorar, assim como Marcos, a gente precisa aprender a compartilhar o evangelho. João Marcos vivia em tempos de perseguição. Marcos escreve para um público romano, escreve para um público de Roma. Então, você tem cristãos em Roma sendo perseguidos pelo governo romano, e Marcos, vendo aquela igreja lá em Roma, aquela comunidade sendo perseguida, oprimida pelos romanos, Marcos, inspirado por Deus, pensa: esse povo precisa ouvir os relatos sobre Jesus Cristo. Então Marcos relata isso. Marcos compartilhou a história de Jesus para um povo que precisava ouvir sobre Jesus. Marcos assumiu sua responsabilidade, olhou para a perseguição que aquele povo passava e pensou: esse povo precisa conhecer o Jesus que Pedro me contou. Esse povo precisa disso. E aí a gente tem o Evangelho de Marcos. Agora, meus irmãos, há uma distinção importante que a gente deve fazer. Sabe por quê? Falar de Jesus é muito fácil. Essa é a verdade, né? A gente, hoje, às vezes, a gente se esquiva dessa responsabilidade de evangelizar. Sabe como? A gente entrega um panfleto, a gente manda um versículo no WhatsApp, e aí a gente fala assim, evangelizei. E reposta um versículo no Facebook e fala: estou limpo, já evangelizei hoje, glória a Deus. E tudo isso é muito bom, viu, meus irmãos? Não é errado não, e acredito que você deve fazer isso com frequência. No entanto, Jesus nos chamou foi para fazer discípulos. Jesus não disse ide e só entregue um panfleto. Jesus não disse ide e só poste um versículo na internet. Não, Jesus disse ide e fazer discípulos. Prega o evangelho, faça discípulos. E fazer discípulos, meus irmãos, é difícil. É difícil. Um exemplo básico é o que o próprio Jesus passou. Meus irmãos, você imagina que o seu discipulador, você imagina que o seu pastor seja Deus, porque Jesus era Deus, não é? Então o seu pastor é o próprio Deus, fica 3 anos e meio com você, e não é igual a gente não, que se vê 1h30 na semana, não, só no domingo, no máximo 2 vezes na semana, no domingo e na terça. Não, Jesus dormia com os discípulos, acordava com os discípulos, comia com os discípulos, viajava com os discípulos. Aí depois de 3 anos e meio, tendo o próprio Deus como pastor, os discípulos ainda estão dando muito trabalho, não estão prontos. E aí você vê como essa tarefa de fazer discípulo, como isso é uma coisa difícil, pesada. Mas ainda que seja difícil, eu poderia dizer que isso é muito fácil para você, mas não é de fato. Fazer um discípulo é difícil, mas é para isso que o Senhor nos chamou. E a gente tem que assumir essa responsabilidade, anunciando esse evangelho e cuidando de cada pessoa por meio dos princípios dele, como João Marcos fez. Terceiro e penúltimo, o evangelho, meus irmãos, apesar de ter que ser anunciado, como João Marcos anunciou, a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque ele deve ser anunciado, mas ele não pode ser adulterado. O evangelho não pode ser esvaziado. E a verdade é que, por muitas vezes, a gente vê o evangelho sendo adulterado por muitas pessoas. Pastores
líderes adulteram o Evangelho. E meus irmãos, às vezes parece que eu, como Alex, sou muito chato nessa tecla, né? Eu repito muito isso. Mas meus irmãos, eu amo o Evangelho. Hoje de manhã eu tive que dar uma aula lá na escola dominical, supetão, né? Teve uma falta de comunicação lá e não tinha pessoa para dar aula, e resumindo, eu tive que dar. Mas o que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, morri de medo, fiquei tremendo, ainda que seja uma coisa que eu faça mais de uma vez por semana. Eu prego 80 vezes por ano, eu anoto, mais ou menos 80 vezes por ano eu subo no púlpito. Mas sabe que receio que eu estou falando? O receio de não estar bem preparado lá, e de ir lá diante do povo e pensando assim: e se eu falar uma coisa tudo errada? E se eu falar uma besteira, e o irmãozinho e a irmãzinha aqui se apropriar disso, e por causa do que eu ensinei ele fazer uma besteira? Deu certo, graças a Deus, eu acho. Mas não deu certo. Testemunha. Então olha só, a gente tem que ter também esse receio, sabe? Porque isso aqui é palavra de Deus, eu não posso adulterar isso aqui, eu não posso. E por último, para que eu não me alongue, o personagem, relembrando, né? O personagem principal, meus irmãos, do Evangelho é Jesus Cristo. E ver essa boa nova sendo anunciada e perceber que antes de cada um de nós nascer, antes de cada um de nós existir, essa mensagem, essa notícia já estava pronta, sabe? Quando a gente olha para aquele texto em Apocalipse, que diz que antes da fundação do mundo, o plano para o Cordeiro ser imolado, ele já existia. Amém. Isso quer dizer que antes da fundação do mundo, essa boa notícia, chamada Evangelho, ela já estava nos planos de Deus. Essa boa nova que Marcos anunciou, que chega até nós, é uma notícia que existiu por meio de Deus, mesmo Ele sabendo que a gente falharia. Ele tinha aquele plano, sabe? Como o verbo que ainda não se encarnou, aquele plano já estava lá: eu irei e morrerei por aquele povo. Eu irei e desconsiderarei os defeitos e as qualidades para trazer vida para aquele povo que está morto. Isso é o Evangelho. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, para a gente encerrar, seria simples e prático. Seria: Jesus é o Evangelho. E essa é uma verdade que a gente não pode se esquecer. Eu queria aproveitar então para orar por você, meu irmão.